Um defeitozinho. É só na memória do celular. Minha cabeça. Ok. Aí depois ele joga no. Às vezes dá, você faz a live, né? Mas aí é só gravado. Você vai colocar no GTV? Também, eu faço os recortes, né? E coloco. Eu acho que se for jogar no Instagram, como é muito grande e como não foi numa live, aí vai ser uma eternidade para postar. Que o IGTV, eu posto aqueles vídeos pequenininhos já, a maior demora, e um vídeo assim. Pois bem, Hebreus 3, do 7 ao 19. A palavra do Senhor nos diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, quando se diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, os quais que, tendo ouvido, se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do... Os quais que, tendo ouvido, se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém. Senhor Deus, nós rogamos graça ao Senhor nesse momento, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor que nos alimente da Tua palavra, Senhor. Ela é a única fonte de alimento espiritual que nos habilita, Senhor Deus, a vivermos em meio a esse mundo mau, nos habilita para toda boa obra, nos ajuda para vivermos em conformidade com a Tua vontade. Nós oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê ouvidos que ouçam verdadeiramente a Tua palavra, ó Pai, e a coloque em prática. Nós clamamos ao Senhor que nos dê um coração que seja como uma terra fértil, no qual, quando lançada a semente, ela germina e ela frutifica, como diz a Tua palavra, de modo abundante. Ó Pai, em nome de Jesus, vivifica-nos pelo poder da Tua palavra. Eu oro ao Senhor como expositor da Tua palavra, pregador, que o Senhor me ajude, ó Pai, para que eu tenha uma linguagem que seja acessível aos meus irmãos, para que eu consiga transmitir, Senhor Deus, aquilo que está na Tua mente, aquilo que está no Teu coração, que já nos foi revelado nas Sagradas Escrituras, que eu seja apenas, ó Pai, um canal, ó Pai, de esclarecimento, ó Pai, alguém que está sendo ajudado pelo Teu Espírito, para que todos nós juntos, não apenas eles, mas eu também, todos nós mutuamente, possamos ser edificados como um edifício que somos em Cristo Jesus, que cresce para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, existem dois tipos de revelação, a qual nós podemos refletir acerca dela. Existe a revelação geral, né, que é a revelação a qual nós olharmos para os céus, todas as obras da criação, né, e ao nós nos depararmos com ela, nós fazemos a reflexão de que existe um Deus, né, como diz o Salmo de número 19, né, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, né, um dia anuncia conhecimento, outro dia. De fato, quando nós nos deparamos com esse mundo, nós vemos que existe de fato um Criador. Muitas vezes eu lembro até de um colega meu que está se formando também esse ano, só que em medicina. Ele diz que cada vez mais, quando ele olha para as estruturas celulares e
para tudo aquilo que a ciência mostra, toda a complexidade do universo, ele diz que só se maravilha mais ainda, né, com a glória de Deus, e ele vê que de fato existe um Deus, existe um Criador, mas essa revelação ela é insuficiente, né, para a nossa salvação. Essa revelação geral, né, ela, ainda que nos comunique ao homem que existe um Deus, né, e é justamente nós, quando olhamos para os diversos países do mundo, as diversas religiões, as diversas tribos, nós vemos que os seres humanos estão em busca de Deus, estão de alguma forma, o princípio da eternidade está gravado no coração dos homens, e eles se voltam para Deus. A gente vai lá na Índia, a gente vê que existem milhares de deuses, as pessoas adoram rato, adoram boi, os índios são animistas, adoram árvores, pedras e seres inanimados, mas essa revelação de fato, na prática ela é insuficiente, né? Todos eles andam errantes, né? Ainda que algumas acertem alguns pontos, né, quanto à lei de Deus, eles fazem isso para si mesmo. Não é algo que eles fazem para a glória de Deus quando eles acertam determinadas coisas que são em conformidade com a lei de Deus, né? Por exemplo, na maioria das culturas é errado matar, o homicídio não é aceitável, né? Mas quando os gentios que não conhecem a Deus, eles fazem essas coisas, como diz o apóstolo Paulo, eles fazem isso para si mesmos, eles não fazem para a glória de Deus, e muito menos tendo em vista Cristo Jesus. Mas existe a revelação de fato especial, a revelação que foi do agrado do Senhor fazê-la conhecida a nós, que é a revelação das Sagradas Escrituras, né, que está composta nesses 66 livros, né, que tem um caráter tanto divino quanto orgânico, né? Deus se utilizou, né, de homens para compor as Sagradas Escrituras através da cultura dos homens, que são diversas através da Escritura. Nós vamos ver que haviam boiadeiros, né, haviam homens mais letrados como Moisés, né, homens de cultura. E existe essa diversidade, né, na composição, mas de fato o foco que nós temos é de que é uma revelação de fato que vem de Deus. São homens que foram inspirados, né? Deus soprou a sua palavra e eles, mais ou menos essa linguagem do texto original, Deus sopra a sua palavra e esses homens respiram essa palavra e eles então são direcionados em sua mente, em seu coração, a escrever aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. E não apenas isso, mas eles também são homens que foram autorizados por Deus, são representantes divinos, assim como foi Moisés, né, foi um representante legislador. Os apóstolos são aqueles que foram enviados pelo Senhor para registrar, né, aquilo que é para a nossa edificação. E aqui nesse texto nós vamos ver que ele, nessa parte que nós isolamos aqui desse texto, nós delimitamos, nesse versículo 7, vai dizer o seguinte: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, ou seja, nesse tempo presente, agora, neste momento, se ouvirdes a sua voz, né, Deus de fato ele está falando, né? Deus fala através das obras da criação, e Deus ele continua falando de modo especial ao seu povo através das Sagradas Escrituras. Nós vemos nas semanas anteriores que Deus ele fala de modo especial através de Jesus, através da Bíblia Sagrada, né? Tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação já nos foi revelado em Cristo Jesus e está nas Sagradas Escrituras. Deus já nos manifestou tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento espiritual e para a nossa salvação, né? Não existe novas revelações. Nós acreditamos que cessaram novas revelações, novas profecias, né? Tendo em vista que o canon das Sagradas Escrituras já está revelado, né? Aquilo que Deus tem para comunicar-nos no sentido da nossa salvação já foi registrado nas Sagradas Escrituras, e nós encontramos nas Sagradas Escrituras em Cristo Jesus, né? Porque não existe outra forma de conhecermos a Deus senão através de Jesus e de como ele se revela nas Sagradas Escrituras. Nós vimos também a superioridade de Jesus diante de tudo aquilo que era tido lá no Antigo Testamento. Ele é superior a Moisés, né? Textos adiante vai mostrar que ele é superior ao templo, aos sacrifícios e a tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento, mas de fato ele é superior a tudo, porque ele criou todas as coisas, né? Como diz lá em Colossenses, tudo subsiste nele. Mas o fato é que Deus ele está falando conosco. Quando se diz aqui, hoje se ouvirdes, o entendimento dessa palavra ouvir está ligado mais à noção do som que sai de Deus, né, da proclamação verbal de Deus, da revelação verbal de Deus para com o homem, né, Deus ele falando. Então tem mais em vista isso: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o que é nos apresentado aqui é uma grande questão e de grande importância, que tendo em vista isso, né, nós somos levados a fazer uma reflexão, né?
o que fazer com a voz de Deus, né, quando Deus ele fala. Se Deus de fato ele fala, e nós sabemos que ele fala conosco, né, através das Sagradas Escrituras, não é preciso mais um anjo descer, né, Deus, de maneira mais gloriosa ainda, ele fala conosco por meio das Sagradas Escrituras, por meio do Filho. Né, então, o que fazer, né, quando nós temos essa consciência de que Deus fala conosco, né, de que Deus ele se comunica conosco? Essa é uma grande questão, certamente foi uma grande questão para esses irmãos aqui, né? Um grande questionamento, o que fazer, né, com essa palavra revelada de Deus, e continua sendo uma grande questão para nós, né? O que fazer com essa palavra que tem sido proclamada aos nossos ouvidos, com essa revelação de Deus, essa revelação especial, que nos faz entender, de fato, com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, tendo todas essas questões em vistas, nós gostaríamos de refletir sobre o seguinte tema: depois que Deus fala, o que fazer? Quais são as atitudes? Qual deve ser o posicionamento do crente quando de fato Deus fala com ele? Qual é a nossa ação? Qual deve ser o movimento do nosso interior e aquilo que brota do nosso coração e da nossa mente? A primeira coisa que nós vamos observar nesse texto é que nós devemos ter um coração sensível, né, que é justamente o oposto daquilo que está sendo apresentado aqui quando se diz, né, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, né, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Não endureçais o coração. Isso justamente implica que tenhamos um coração sensível, um coração que seja maleável, um coração que, ao ouvir Deus falar, ele tenha ele se simpatize com a voz de Deus, ele não o trate de maneira apática, de maneira indolente, de maneira que está nem aí para Deus e faça de Deus como se fosse uma fantasia, um conto de fadas e coisa desse tipo. É justamente esse posicionamento que o autor está direcionando os seus leitores, e assim também nós hoje, para que nós não endureçamos o nosso coração, tendo em vista que Deus ele fala conosco, tendo em vista que Deus ele está proclamando o seu evangelho aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, né? A palavra diz que os anjos desejaram isso, mas o Senhor, foi do agrado do Senhor que homens como eu, falho, que é igual a qualquer um de vocês, moralmente e espiritualmente falando, né, somos iguais, mas foi do agrado do Senhor falar-nos, e de modo especial através das suas Sagradas Escrituras e pela pregação do Evangelho. Então, é necessário que, quando essa palavra é nos proclamada, o nosso coração não se endureça, né? E o que é um coração endurecido? Um coração endurecido é, obviamente, um coração que não se deixa tocar pelas realidades espirituais. É um coração frio, um coração apático, um coração que se distancia do Senhor. É um coração que não se deixa mover facilmente, ele é como uma pedra, ele é frio, ele é insensível, ele é sem sentimentos para com Deus e para com a sua santidade, ele é sem sentimento e sem um contato de comunhão e de harmonia e de relacionamento com as coisas de Deus, com as coisas do Espírito de Deus. Então o autor diz, olha, não endureçais o vosso coração, não deixe que os vossos corações sejam endurecidos, eles sejam cauterizados, se assim podemos dizer, como é dito em outros textos, né, acerca da cauterização do coração, é quando o coração é tomado de tal forma pelo pecado que ele se torna insensível. O autor aos Hebreus aqui está dizendo justamente isso, né, não deixe que o coração de vocês seja um coração endurecido, um coração desinteressado, apático, estranho. Não, pelo contrário, que o vosso coração seja um coração aberto para receber a palavra do Senhor, de maneira que haja um deleite, haja de fato um posicionamento de um crente, um posicionamento de alguém que está em Cristo Jesus. Um coração endurecido é um coração errante, pois o seu alvo não é a palavra de Deus, mas o seu auto-engano. É justamente isso que aconteceu lá no jardim. Eva se deixou enganar pela serpente, Adão também se deixou enganar pela serpente, se deixou enganar de alguma forma. E um coração endurecido, ele se posiciona dessa maneira. É um coração que se deixa levar também pelas fascinações do mundo, né? Nos dito lá na parábola do semeador, né, que alguns daquelas sementes que foram lançadas ao chão pelas fascinações desse mundo, né, não permitiu que brotasse a mensagem do Evangelho no coração. Então muitas vezes nós somos atacados por isso, as fascinações desse mundo, né, as glórias desse mundo, os impérios de ouro desse mundo, o tesouro, o dinheiro, né, a fama,
e tantas outras fascinações, né? A beleza, né? Eu quero ser a pessoa mais bela, a pessoa mais desejada. Então essas fascinações são fascinações que levam o nosso coração à dureza e também o engano de Satanás, ou até mesmo o legalismo, ou também o antinomismo, que é um afastamento da lei de Deus, né? É não acreditar que a lei de Deus ela tenha um propósito válido para nós, né? Que de fato para nós, no caso, é a santificação, né? A lei de Deus ela nos traz esse sentido para as nossas vidas. Então o pecado ele começa astutamente seduzindo o crente a trocar a verdade de Deus por uma mentira. O pecado se apresenta muitas vezes como algo atrativo, né? É costume, é praxe de muitos pregadores muitas vezes, né? Dizer, né? Satanás não vem com o tridente e um rabo, né? Ele vem bonitinho. De fato, o engano de Satanás é assim, ele é sutil. Lá na carta de Judas, vai dizer que Satanás, os falsos mestres, eles agem dessa forma. Eles são sorrateiros, eles são sutis, eles se infiltram, né, de maneira que não são muitas vezes percebidos pelos crentes, mas começam a disseminar as suas falsas heresias, os seus falsos ensinamentos, as suas vãs filosofias, e termina que por muitas vezes o coração do crente fica endurecido. Ele já não mais acredita na revelação divina, ele não mais acredita em milagres, ele já não mais começa a não mais acreditar no poder de Deus e naquilo que é apresentado nas Sagradas Escrituras. É a isso que o nosso coração muitas vezes é movido, quando nós nos deixamos endurecer em nosso coração. O coração do homem, ele muitas vezes é levado a isso, e a exortação do autor aos Hebreus aqui para esses irmãos: olha, não deixem endurecer o vosso coração. Um texto da palavra do Senhor nos diz, lá em 2 Coríntios 11, versículo 3: mas receio que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, ou seja, o apóstolo Paulo, ele teme aqui, ele tem um receio por aqueles irmãos, de alguma forma, para que a mente, né, a mente onde nós entendemos que é o centro do coração humano, né, fossem enganados pelas sutilezas e os enganos de Satanás. Essas são as nossas preocupações do apóstolo Paulo, e certamente é uma preocupação sempre dos líderes, dos servos do Senhor, né, em relação ao rebanho do Senhor Jesus Cristo. Lá em Efésios vai ser dito o seguinte: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E ainda nos é dito: cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ainda nos é dito lá em Tessalonicenses: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos quais perecem, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então veja, o poder do iníquo, o poder que aqui é descrito como do anticristo, né, justamente do engano, para afastar os crentes da verdade do Evangelho, com toda a sua sutileza, e é nos dito aqui que, segundo a eficácia de Satanás, com poder e sinais e prodígios. Então veja, se uma pessoa fizer chover milagres todos os dias, e aquilo que ele estiver fazendo não for de conformidade com a palavra de Deus, é algo que nós devemos recusar, né? Existem muitos hoje que, entre aspas, fazem milagres, né? O feijão santo que vai curar o coronavírus, cura nada. Um falso enganador, né, que há tanto tempo tem enganado as pessoas e roubado as pessoas, tomado dinheiro, né, extorquindo através da fé as pessoas, uma coisa absurda. Então essa é a estratégia de Satanás muitas vezes, e as pessoas se deixam enganar, né, por ver um milagre, né, mas Deus muitas vezes ele permite que Satanás faça um prodígio, né, para testar o coração dos homens, para ver se de fato o coração deles está na sua palavra, ou se está na fascinação pelos milagres e pelas maravilhas e outras coisas. Nosso coração deve estar na palavra do Senhor, né, deve estar em Deus, deve estar naquilo que é revelado nas Sagradas Escrituras. Se for contrário, a gente diz: não, isso aí não dá para mim, isso aí é um engano de Satanás, eu não vou seguir esse caminho, Isso são
cuidados necessários para que o nosso coração não seja endurecido. A descrença é a raiz do pecado, da provocação a Deus. A descrença rouba Deus de sua glória, né? A incredulidade do coração, que de fato a descrença, a falta de fé, rouba a glória de Deus. É a quebra do primeiro mandamento, quando nos é dito: não terás outros deuses diante de mim. Então a dureza de coração, ela nos move a isso. Ela nos move para o ateísmo, né? A falta de fé. Ela nos move para que sejamos zombadores de Deus. Foi assim que o povo de Deus se posicionou quando teve um coração endurecido, né? Quando nós nos lembramos aqui das ocasiões às quais o povo tentou a Deus, foram ocasiões nas quais o povo estava dizendo que Deus não era poderoso para introduzi-los na terra prometida. Ora, o próprio texto diz, né, foram esses que foram libertados do cativeiro egípcio, né, que viram os prodígios de Deus, que viram Deus abrindo o mar vermelho, viram as 10 pragas. Mas eles não acreditam em Deus, seu coração se torna endurecido, eles têm o seu apetite como uma coisa mais importante do que a glória de Deus. E é por isso que nós vamos ver lá em textos lá do Antigo Testamento, lá nós vamos ver que o povo murmura dizendo que o Senhor, né, murmurando a Moisés, os trouxe para morrer no deserto de fome, de sede, e que Deus não seria capaz, né, como aqueles 10 espias, de introduzi-los na terra prometida, de maneira tal que Deus se indigna, Deus se ira contra essa geração e diz: olha, vocês não vão entrar no meu descanso, vocês estão agindo de maneira completamente absurda. Foi uma completa zombaria, um escárnio à pessoa de Deus. Eles não creram nas suas obras, eles não creram naquele que havia prometido, dizendo: olha, eu vos introduzirei numa terra que mana leite e mel, né? Antes, quando nesse processo ao qual eles estavam caminhando, eles dizem: olha, a gente vai levantar um líder e a gente vai voltar para o Egito, a gente vai voltar para lá e a gente vai comer lá os peixes que tinha lá no Egito, as cebolas e os alhos e aquilo que a gente desfrutava lá. Então veja a que ponto leva a incredulidade do coração, a dureza de coração, né? A você não tratar com simpatia aquilo que Deus fala conosco, né? Nós podemos ser levados a isso, né? A nos importarmos como inimigos de Deus, como pessoas que não estão nem aí para Deus, como pessoas que Deus tanto faz, né? A gente pode fazer um ídolo aqui, dizer que é Deus e está tudo bem, né? A dureza de coração nos leva a isso, e é muito importante que nós tenhamos cuidado em relação a isso. Ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, né? Esse era um perigo tanto para aqueles irmãos hebreus quanto para nós hoje. Nós precisamos ter cuidado para que o nosso coração não seja endurecido. Nós precisamos, como é dito aqui, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste de Deus. Tende cuidado, né? Nós precisamos ter, de fato, esse cuidado, essa atenção com o nosso coração, para que ele não seja levado por toda e qualquer motivação perversa. O coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É isso que nos diz a palavra do Senhor. Que tenhamos cuidado, meus irmãos. Tiago nos diz o seguinte ainda: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, é justamente o cuidado sempre para que sejamos livres da incredulidade e a dureza de coração. E nós vamos ver que as consequências são gravíssimas e são trágicas para aqueles que permanecem com o coração endurecido. Se a gente for olhar a história do povo do Senhor, quando eles saíram do Egito, era cerca de 600 mil pessoas, um pouco mais, 600 e algum pouco mais. E essa era a contagem apenas dos homens, né? Se fosse contar homens e mulheres, ia para 1.200.000 pessoas, né? E geralmente mulheres é mais do que homens, né? Então, os estudiosos, quando eles vão calcular, né, fazer a contagem do número daqueles que morreram, né, por conta da incredulidade do coração e que tiveram que rodear por 40 anos no deserto, chegava-se a cerca de 90 pessoas morrendo diariamente. O Senhor disse, né, olha, por conta da dureza do coração de vocês não vão entrar no descanso do Senhor, vocês não vão entrar na terra prometida, por conta da incredulidade de vocês. Então, diariamente, era cerca de 90 enterros que era realizado no meio do povo do Senhor. Então veja a que consequências leva a dureza de coração. Mas talvez então a gente pergunte: mas e aí, como é que fica essa questão? E a questão da eleição divina, será
Por que eles não entraram? Certamente aqueles murmurantes, eles não eram novas criaturas, não eram pessoas que de fato haviam sido transformadas em seu ser, tanto que fica comprovado pelas suas obras, eles não creram em Deus. Então Deus diz: olha, vocês não vão entrar no meu descanso. E essa advertência serve para nós hoje. Nós precisamos avaliar nossa alma, nosso coração, e fazer uma reflexão, uma avaliação de nós como servos do Senhor. Senhor, de fato, como é que está o meu coração? Como é que está a minha vida? Como é que eu tenho dado atenção à Tua Palavra? Como é que eu tenho me importado diante das realidades espirituais? Será que eu estou nem aí para aquilo que o Senhor tem manifestado à minha vida? Ou será de fato que eu sou alguém que tem um coração sensível, um coração que ao ouvir a voz de Deus sente um deleite, um prazer em seu coração, uma pessoa que pode se expressar como salmista dizendo: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Pode faltar qualquer coisa, mas eu sei que Deus não vai me faltar na minha vida, isso é o que mais importa. Uma pessoa que sente de fato deleite na palavra do Senhor, como o Salmo 1 diz, na sua lei, medita de dia e de noite. Tem prazer no Senhor, tem prazer em andar com Deus, tem prazer em ter comunhão com Deus, tem prazer em desfrutar dos meios de graça de Deus, de desfrutar da oração, de desfrutar da comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo, de desfrutar do dia do Senhor, o dia do descanso, o dia que Deus ele nos chama para adoração, a colocarmos em parte as nossas atividades cotidianas e reservarmos tempo para adorarmos a Ele, para ter comunhão com Ele, para até mesmo desfrutarmos da nossa família, porque isso é importante também no dia do Senhor, como nós temos nos importado diante das realidades espirituais. Isso é uma grande reflexão que nós precisamos fazer. Do caso contrário, nós estamos incorrendo em grande perigo, assim como foi uma realidade para eles. Aqueles que tiveram seu coração endurecido, eles foram justiçados pelo Senhor, eles foram condenados pelo Senhor, eles morreram no deserto. Nós incorremos no erro de sermos julgados também pelo Senhor. O mundo espiritual é uma realidade, o mundo espiritual é algo que existe, e nós precisamos estar atentos, nós precisamos abrir os nossos olhos para essa realidade. Então, nós estamos refletindo sobre o seguinte tema: depois que Deus fala, o que fazer? A primeira coisa que nós precisamos fazer é ter um coração sensível, não deixar o coração ficar duro, não ficar como uma pedra, imóvel, frio, Deus falando e eu estou nem aí para o que Deus está falando. Isso não é simplesmente uma questão de emotiva, não é simplesmente porque eu choro que eu tenho um coração sensível, porque eu choro ou porque eu me arrepio que o meu coração está sensível, não. Muitas vezes as pessoas estão nas igrejas, elas se arrepiam, elas choram, mas o coração está duro, porque vive uma vida em contradição com o Evangelho, vive uma vida de pecado, vive uma vida no qual os seus pensamentos são pensamentos abomináveis ao Senhor. Então, por mais que chore, por mais que se emocione, por mais que tenha ações, muitas vezes até frenéticas, mas o coração está endurecido. Nós precisamos avaliar segundo as Escrituras. Senhor, será que de fato meu coração está sensível ao Senhor? Eu de fato tenho tido uma fé sincera, uma fé que se inclina diante da Tua vontade, uma fé que ao Senhor falar, eu digo: não, Senhor, que a minha vontade seja colocada de lado e seja feita a Tua vontade, assim como Jesus, Senhor, não faça-se a minha vontade, mas sim a Tua vontade, Senhor, faça-se a Tua vontade. Nós precisamos avaliar isso na nossa alma, no nosso coração. Eu, de modo particular, eu preciso diariamente ou de tempos em tempos avaliar minha vida e ver de fato como é que eu estou com Deus. Será que eu me tornei um profissional da fé? Será que a pregação é simplesmente uma coisa mecânica, ou a oração ou a leitura da palavra é simplesmente para eu prestar relatórios para os meus superiores? Como é que tem estado a minha alma? Como é que tem estado o meu coração? Isso é uma pergunta muito importante. Do coração brotam as fontes da vida. É isso que Jesus diz. Do coração brota as fontes da vida. Nós precisamos ver o que é que está saindo do nosso coração. Nós precisamos ver do que é que está fluindo no nosso coração. Nós precisamos fazer essa avaliação. E outra coisa
ainda que um tanto que breve, nós refletiremos sobre ela, sobre a necessidade, né, ao ouvirmos a voz do Senhor, né, o que fazer. Em primeiro lugar, ter um coração sensível. Em segundo lugar, nós precisamos exortarmos-nos mutuamente. É isso que vai colocado aqui no final do versículo 12, no meio do versículo 12. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Exortemo-nos agora, né? Aproveitemos a oportunidade que nós temos hoje para exortarmos uns aos outros. Eu acredito que, não apenas para mim, mas certamente para os irmãos também, certamente é possível que nós tenhamos dificuldade em exortarmos uns aos outros, porque exortar uns aos outros vai implicar em invasão da privacidade do outro. Exortar uns aos outros vai implicar em sinceridade. Muitas vezes você ouve algo de uma pessoa, ou vê e tem alguma ideia do que seja, e para que você exorte, você vai ter que chegar junto da pessoa e dizer: olha, eu vi que isso está acontecendo com você, né? E a palavra do Senhor diz dessa forma, você precisa corrigir a sua vida, né? E isso muitas vezes exige de nós um esforço muito grande, né? Exige de nós um preço emocional muito grande, né? Você pensa sobre aquilo, como eu vou falar, de como é que eu vou chegar, né? Como é que eu vou falar de maneira que não fira a honra da pessoa, né? De maneira que eu fale que ela não se sinta constrangida, né? Ou desonrada pela maneira como eu vou falar. Mas a palavra diz aqui, exortai-vos mutuamente. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos em amor. Nós fazemos entendendo que aquela pessoa que nós vamos exortar, que talvez tenha cometido ou esteja cometendo algum pecado, alguma coisa que seja incompatível com as Sagradas Escrituras, né? Poderia ser eu que estaria no lugar dela, se não fosse a graça de Deus, né? Todos nós somos sustentados pela graça de Deus, né? Nós entendemos que tem a responsabilidade humana, mas nós não temos do que nos gloriar do servo alheio, como diz a palavra do Senhor, né? Nós precisamos exortarmos, mas em amor, exortarmos, mas tratando com dignidade aquele que está sendo exortado, e exortando segundo a palavra do Senhor, não é segundo aquilo que eu acho, não é segundo o costume, não, mas porque a igreja tem esse costume, ou sei lá, a tradição, ou coisa do tipo, a gente faz isso há 100 anos e por que você está fazendo assim? Mas é pela palavra, né? A palavra do Senhor é o juiz para toda e qualquer causa, toda e qualquer demanda, toda e qualquer situação que nos seja colocada diante de nós, né? Segundo a Sagrada Escritura, nós chegamos e cumprimos Mateus 18, né? Tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá entre tu e ele, né? E conversa com ele, né? E se ele se arrepender, tu ganhou teu irmão, né? É isso que nós precisamos fazer, exortarmos, assim como esse autor aos Hebreus, ele exortou esses irmãos. Ele tratou acerca da incredulidade que esses irmãos poderiam estar incorrendo, né? Se nós formos olhar no texto original, nós vamos ver que aqueles irmãos eles ainda não estavam com o coração endurecido, né? Mas era uma realidade, né? Se eles não tivessem alguns cuidados, eles iam terminar com o coração endurecido. E o que é que o autor aos Hebreus faz? Ele chega através dessa carta e ele exorta esses irmãos e dá-lhes orientações, e assim também somos nós, como corpo do Senhor, né? Isso é uma responsabilidade não apenas da liderança, né? Mas é uma responsabilidade, às vezes, os pais precisam, segundo as Sagradas Escrituras, os filhos podem chegar junto aos pais e dizer: papai, né, com todo respeito, mamãe, né, olha, não foi legal, né, vamos ver segundo as Sagradas Escrituras. E os filhos, de igual modo, ouvem os pais, né, quando os pais chegam para nós e nos advertem e dizem qual é o caminho e nos apontam a melhor alternativa para nós, e nós precisamos ter um coração aberto para o ensinamento do Senhor. Nós lemos nesse dia os mandamentos da palavra do Senhor, que diz: olha, honra teu pai e tua mãe, para que vás bem, te prolongues, né, na terra que o Senhor teu Deus te dá, né? São aplicações necessárias para as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, né? Habite em vós ricamente a palavra, né? Nós exortamos pela palavra, nós exortamos com a palavra, nós exortamos com base no ensino do Senhor Jesus Cristo. Ainda nos é dito lá em Atos: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, ou seja, na cidade de Derbe, e feito muitos discípulos,
voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, essa era a preocupação do apóstolo Paulo, e dos seus cooperadores. Entre as igrejas, eles, quando visitavam as igrejas, ou quando estavam até mesmo distantes, o apóstolo Paulo, quando encarcerado em Roma, em meio a uma cadeia romana, ele continua escrevendo cartas de exortações às igrejas e exortando os irmãos para que eles permaneçam firmes no Senhor. A nossa exortação é com esse intuito. Não é com o intuito de decepar a pessoa que a gente está exortando. Muitas vezes uma pessoa vem exortar a gente e, em vez de trazer cura, é como se fosse um açougueiro que traz um machado e dá uma machadada e arranca um braço, e dá outra e arranca uma perna. Não tem uma sensibilidade para com outra pessoa. Não é dessa forma que nós exortamos, mas nós exortamos em amor. Nós exortamos com de fato, afetos entranháveis do coração, assim como fazia também o apóstolo Paulo. Como está escrito também lá no capítulo 10, versículo 24 e 25 dessa carta: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor, estimularmos ao maior de todos os dons, o dom do amor, estimularmos-nos a boas obras, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, tanto mais quanto veja que o dia se aproxima. Ainda nos é dito: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Assim está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Nós precisamos fazer isso, apegarmos com firmeza à palavra, que ela seja o teor da nossa exortação, que ela seja aquilo que motiva a nossa exortação, seja o conteúdo da nossa exortação, seja a palavra de Deus, e o motivo final seja a glória de Deus e a edificação uns dos outros. Então, nós iniciamos dizendo que Deus fala, Deus tem falado conosco. Nós cremos que através dessas exposições, por mais simples que seja esse pregador, Deus, de alguma forma, os irmãos podem tirar uma coisa aqui, outra ali, que é proveitosa para o vosso crescimento, o nosso crescimento mútuo. E Deus, Ele falou hoje conosco por meio da sua palavra. Deus, Ele se comunicou mais uma vez, e a mensagem é para que nós não endureçamos o nosso coração e para que nós exortemos uns aos outros, para que nós tenhamos uma atitude correta para com a palavra de Deus, quando Ele nos fala, e Ele nos fala por meio da sua palavra revelada nas Sagradas Escrituras. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.